Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Chacon para mais um vídeo do nosso canal É Cristo que Passa. Hoje temos muitas coisas novas para compartilhar com todos vocês, espero que aproveitem bastante. Creio que todos viram o nosso tema, vamos tratar então da batalha espiritual. Será que ela existe mesmo? Será que isso é uma ficção? Não é? E será que aquilo que supondo que exista mesmo uma batalha espiritual, é do jeito que a gente entende realmente? Bom, tudo isso e muito mais vamos ver a partir de agora, tá bom? Vocês são convidados junto comigo para escutarmos o que Cristo nos fala, né? Cristo que passa, que nos ensina através de sua igreja, que nós estamos aqui para refletir sobre os seus ensinamentos. Muito bem. Então, o que é uma batalha espiritual, em primeiro lugar? Vamos defini-la, né? Para a gente poder ver a realidade ou não, entender mais a fundo de que se trata. Uma batalha espiritual, portanto, se trata sim de uma luta real que existe, porém ela, como o próprio nome também diz, é espiritual, ou seja, ela é invisível a esses olhos. Ora, como é que a gente pode saber que uma coisa existe se ela não passa diretamente o tempo inteiro através dos nossos sentidos, não é? É assim que nós aprendemos as coisas nessa vida, nesse momento que estamos aqui. Isso falam todos os grandes filósofos, né? O que não passa pelos sentidos não chega para a nossa apreensão. Mas aí é que está. Nós, em primeiro lugar, não somos puramente materiais apenas, nós somos também espirituais. Então nós temos sim alguns sentidos espirituais que já nos fazem antever, experimentar, não é? Refletir que algo maior está por trás de tudo aquilo que vemos que acontece no nosso dia a dia. Então, a batalha espiritual, sim, ela existe todo o tempo, todo o momento. Porém, pelo fato de não ser visível, é óbvio que nós também não a vemos diretamente, muitas vezes. Porém, sim, nós podemos sentir os seus efeitos na nossa vida. Sejam efeitos positivos, sejam os efeitos, muitas vezes, negativos. Né? Porque os efeitos positivos, muitas vezes, são reflexos de quando Deus está vencendo. E os reflexos negativos, obviamente, é quando Deus está perdendo. É como ensina Santo Agostinho, né? Dois amores construíram duas cidades. Né? Uma cidade do amor a si mesmo até o esquecimento de Deus, e outra cidade do amor a Deus até o esquecimento de si mesmo. Né? O que isso quer dizer? Existem aquelas coisas que quando a gente se entrega, o que é mais importante cresce. E quando o que é mais importante cresce, o resto é levado junto. Já se a gente dá valor para coisas que são secundárias em sua grande finalidade, essas coisas a gente pensa que está construindo algo muito bonito, mas no final tudo cai por baixo, né? Tudo vai por baixo, tudo é destruído. Né? Imagine alguém que está muito preocupado em construir um primeiro andar na sua casa. Né? Eu preciso de um primeiro andar, eu preciso de mais espaço nessa casa, vai ser muito bonito, e vai ter piscina, e vai ter tantas coisas no primeiro andar, e vai ter um salão de festas, vai ter um salão, estou pensando em coisa grande já aqui, né? Vai ter isso, e vai ter aquilo. Mas se você vai olhar o andar de baixo, você vai ver que aquele prédio não tem bases sólidas. Ora, eu acho que todo mundo aqui já viu no mínimo, né, um meme aí de internet, daquelas construções mirabolantes que certas pessoas fazem, né? Coisas enormes para cima que você vê que embaixo você olha e já sabe que isso não vai dar certo. Né? E é isso que acontece quando a gente está tão preocupado com certas coisas que têm menos valor, mas a gente está dando prioridades a elas. E quando a gente vai ver aquelas coisas que são mais valiosas e que a gente não deu a prioridade, né, elas deviam sustentar a parte de cima. Mas quando elas caem, quando elas não estão ali, toda a parte de cima desaba. Tem tantas parábolas de Jesus sobre isso. Né? Aquele homem que foi construir sobre a areia, né? Construiu sobre a areia, que tolo. Né? Veio a chuva, veio o vento e levou tudo, e grande foi sua ruína. Aquele outro que constrói com base sólida, as coisas ficam.
Então é sobre essas coisas que a gente vai refletir hoje. São realidades que a gente não vai ver muitas vezes diretamente os seus efeitos, mas sim, a gente vai poder sim perceber a realidade espiritual que está por trás de tudo isso. A gente vai poder sim, não é, ser instrumento de Deus para que essa cidade de Deus possa ser construída e as boas coisas venham por acréscimo. Como fala nosso Senhor também no Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. As grandes construções, as grandes obras das sociedades, quando bem elaboradas, muitas vezes passavam justamente por isso. Pelo quê? Por pessoas que estavam buscando agradar a Deus em primeiro lugar, e a partir daí cultivavam todas as outras coisas boas de acréscimo. Quantas coisas os monges não nos ensinaram de plantação, de construção, de arquitetura, não é? De culinária, tantas e tantas coisas tão boas que hoje nós temos e que são frutos muitas vezes disso, né? Dessa vida entregue a Deus e buscando o bem dos demais como acréscimo. Né? Todo mundo conhece, né? Os hospitais foram criados assim, as universidades foram criadas assim. Então tantas coisas surgiram nesse mundo como uma obra de amor a Deus em primeiro lugar. Né? E aí as coisas boas vinham por acréscimo. E hoje em dia, infelizmente, essas coisas, não é, que estavam tão bem alicerçadas, foram, né, subindo, crescendo, e hoje em dia muitas vezes se esqueceu da parte de baixo. E eu acho que talvez você saiba, né, deve saber, quantos prédios hoje em dia não correm risco de desabar, porque muitas vezes as bases que foram até construídas solidamente, mas passou o tempo, não teve a manutenção certa, ou aconteceu alguma coisa que afetou essas bases. E se você não for lá e investir bastante tempo, dinheiro e outras necessidades que precisam aquela base, é bem possível que essa grande e nobre construção caia por terra. Não é? Quantos prédios acontece isso hoje em dia? Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Na nossa sociedade é a mesma coisa. E cá entre nós, nossa sociedade não parece que está tão preocupada hoje com esses alicerces. Por outro lado, a gente está vendo um grande reavivamento, não é? No coração das pessoas, desse desejo, desse amor ardente por Deus. E muitos, ainda bem, estão voltando e se encontrando com Cristo em sua igreja, onde sim o podemos encontrar em plenitude. Mas tudo isso também é fruto dessa batalha espiritual. E vamos entrar mais a fundo nesse argumento. A gente tem que ver, por outro lado, que não é essa batalha espiritual. Né? Alguém pode pensar que são duas forças antagônicas que simplesmente lutam, mas elas estão em pé de igualdade, não é? E a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí. Quem é que vai ganhar? É o bem ou o mal? Calma que isso não é a fé cristã, isso não é a fé católica. Não existe. O antagonismo existe. O que não existe é essa dualidade em pé de igualdade de forças. Isso não existe. Vamos lá por partes. Sim, existe o antagonismo. Ou seja, existe o bem, que é Deus, seus anjos e seus santos, sua santa igreja, e existe o mal, não é? Satanás e os seus anjos que tentam enganar todas essas pessoas que estão, que Deus tem um plano para elas, para fazê-las ruir, né? Para fazer, vamos lá, vamos dizer que eles são as pessoas que querem fazer você construir a laje de cima, o andar de cima, e quer vender para você os melhores azulejos, os melhores tijolos, cimentos para a construção de cima, né? Os móveis, os eletrodomésticos, está tudo lá, vai ser maravilhoso, compre logo comigo, mas a parte de baixo, esqueça isso. Eles querem distrair a gente desse jeito. Esqueça isso, essas coisas de baixo. Não se preocupe, não, já está lá. Nem se preocupa. Né? Eles vão querer enganar você. Ninguém nunca nem olhou, nunca nem precisou, já está lá, fica tranquilo. É mentira. Mas o pior não é só que é mentira, é que a gente começa a escutar tantas vezes que começa a pensar que deve ser verdade. A gente vive numa sociedade onde a mentira vem tanto e tão forte pra gente que a gente fica pensando, caramba,
deve ter algum fundo de verdade, não é possível. Ou então a gente nem pensa mais, a gente já engole, né, essas mentiras como se fossem verdades. O que é horrível, porque quando o nosso coração se apega a mentiras, se apega a falsidades, e a gente não tem a luz da verdade, ora, Cristo mesmo é a verdade. Se a verdade não vem resplandecer em nossas vidas, temos que ter muito cuidado sobre o que estamos construindo em nossas vidas. Estamos falando entre católicos aqui agora, não é? Se você não é católico, seja muito bem-vindo, você é muito querido aqui, né? Muito respeitado no que você crê. Porém, estou falando de realidades católicas e para católicos, tá bom? Qual é a nossa visão de mundo? Qual é a nossa cosmovisão? E a gente tem essa visão que o próprio Deus veio se revelou por nós através de Cristo, né? Que permaneceu, que fez permanecer essa verdade revelada, nos explicitando tantas coisas que foram ditas e nos fazendo discernir entre o que era verdadeiro e falso através de sua igreja. Então, tudo aquilo que está fora da igreja católica, portanto, que não vem de Cristo, é enganação, é mentira e causa divisão, né? Grupos, igrejas e outras realidades aí. E tudo isso que é divisão, que é mentira, que é errado, é parte dessa batalha espiritual, é parte importante. Causa divisão, causa rachadura, causa quebra. E tudo que é assim não vem de Cristo. Existe o lado do certo, existe o lado do errado. Se são questões antagônicas, repito. Uma coisa são gostos pessoais, outra coisa são verdades antagônicas. Não é? Por exemplo, temos franciscanos, temos os dominicanos, temos o Instituto Hesed, temos os carmelitas, não é? Cada um são realidades diferentes, porque cada um se sente chamado, né, a viver a sua vida dentro de um carisma, de um certo modo especial de espiritualidade, de carisma, ou seja, de configuração pessoal. Cada um dos religiosos que eu citei aqui tem, por exemplo, um hábito diferente, uma roupa. A gente pode simplesmente pensar roupa de padre, de freira, mas se você vai olhar, cada um tem uma cor diferente, tem um tom diferente, tem um jeito diferente. E tudo bem, não é? Essa diversidade é maravilhosa, foi querida por Deus. E o importante é que todas essas realidades são uma só na igreja. Outra coisa é quando vê alguém e diz, olha, na verdade vocês fazem isso, mas vocês estão todos errados, tá? Porque o certo, não sei, vamos falar alguma coisa que acontece por aí. O certo é, vocês batizam crianças, não pode batizar criança. Cristo não deixou isso. Quem está dizendo isso? Não, eu sei porque eu li a Bíblia, né? Eu vi que Cristo e os apóstolos foram batizados como adultos, então, né, a Igreja Católica enganou isso para vocês aí, enganou vocês, e a verdade está comigo. Olha, peraí. Então, são duas verdades antagônicas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, né, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Estão contra si. Não é? E isso, né, significa que alguém está na mentira. E se alguém está na mentira, infelizmente, tem que saber que está com aquele que é o pai da mentira. Aquele que é assassino, que é divisor desde o começo. Né? Aquele que é o grande adversário, o inimigo de Deus, que é Satanás. É esse que nós queremos combater. Porque sim, ele quer enfiar as garras dele para sair arrastando as almas de Cristo, para que se afastem de nosso Senhor. Isso a gente não pode deixar. Isso a igreja não pode deixar acontecer. Vamos adiante. Apesar, então, desse antagonismo, né, entre duas realidades, o bem e o mal, não são forças equiparáveis. Não é? Não é tipo, Deus tem 10 mil, 10 milhões, 10 quadrilhões de almas do seu lado. Se Satanás tiver 10 quadrilhões de almas do lado dele, eita, empatou. Se ele tiver mais, o diabo pode ganhar. Né? Isso não existe. Tá?
Não existe. Por um único motivo, o primeiro e maior de todos. Né? Deus, só Deus é Deus. No sentido que se todas as criaturas do universo, se o universo inteiro, suas bilhões de galáxias, né? Como se o material fosse mais importante, mas, enfim, todas essas galáxias, se todos os anjos se rebelassem contra Deus, né? A gente sabe, graças a Deus não foi assim. Mas se todos os anjos se rebelassem contra Deus, se todos os seres humanos se unissem e dissessem, sim, anjos, vamos todos contra Deus, porque a gente não gosta dele, a gente quer as coisas do nosso jeito e não do jeito dele. Não é? E vamos nos unir porque vamos ganhar dele, né? Tem muitos filmes hoje em dia, é engraçado, né? Desenhos, ficam contando histórias tipo essa. Se você não sabe que existe isso, fique de olho no que seus filhos, sobrinhos, netos assistem. Né? Tem muita história desse tipo por aí. Normalmente não vem da nossa própria cultura, vem de culturas de fora. Mas, cada vez mais está penetrando essa cultura. Né? Em revistas, em quadrinhos, enfim. Eu voltando ao nosso caso. Todo mundo se rebelou e disse, vamos contra Deus. Deus bastaria fazer e acabaria com todos. Botaria todo mundo na palma da mão dele e pronto, acabou tudo. Só Deus é Deus. Como nos ensina São Miguel Arcanjo, que todos sabem aí que significa o nome de Miguel, né? Quem como Deus? Né? Quando o inimigo se rebelou contra Cristo, contra Deus, na eternidade, o grito de Miguel foi esse: quem é como Deus? Me lembra muito a passagem também de Cristo, pouco depois que ele faz o discurso eucarístico. Né? Deixa eu enquadrar vocês aqui. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães, narrado no Evangelho de São João. Depois disso, Jesus manda os apóstolos saírem, ele vai até eles andando sobre as águas. O povo chega de manhã, quer coroar Cristo, porque está todo mundo de bucho cheio, né? Multiplicou os pães e peixes. Esse cara aqui vai dar comida de graça pra gente, vamos coroar ele, né? Ninguém disposto a fazer o que Cristo queria. Ninguém disposto a escutar a mensagem de Nosso Senhor, o que custava, o que valia, tudo isso que ele estava passando para os homens, mas todo mundo querendo aquele pão para encher o bucho. Né? Eles vão atrás de Cristo. Eu quero coroar esse homem, eu preciso coroar esse homem, né? Ele vai dar comida para mim de graça, vendo? Olha só, beleza? E, Cristo não está em lugar nenhum. E vão atrás dele, e enfim, quando encontram Jesus, que estava do outro lado do lago, eles enfim, começam a conversar com o Nosso Senhor, e Jesus fala, olha, vocês estão atrás de mim porque comeram o pão, mas eu vou dar o verdadeiro pão do céu, né? Que é o meu corpo da vida para esse mundo. E que não beber da minha carne, não comer da minha carne e não beber do meu sangue não poderá ter parte comigo. E nisso o povo se assusta, opa, peraí, uma coisa é comer pão, né? Outra coisa é esse negócio de comer carne, beber sangue, que conversa estranha é essa? Eu vou embora daqui, né? Esse homem aí tá meio... Já esqueceram tudo o que aconteceu. Já esqueceram o sinal que eles viram. Lembra da batalha espiritual, as partes sensíveis que a gente pode experimentar na nossa vida? Ali, eles viram. Era um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, e de repente todo mundo, milhares e milhares de pessoas comeram. Até se fartar. Sobraram cestos e mais cestos daquilo ali. Eles viram. E foi ontem. Eles chegaram de manhã para aquele mesmo homem. E quando Cristo não fez o que eles queriam, e ainda exigiu um pouco deles, né? É a única passagem do Novo Testamento, que é 666, né? É João capítulo 6, versículo 66. Né? Depois que Jesus falou da Eucaristia para eles, se não comeres minha carne, não beberes meu sangue, não podereis ter parte comigo. Eles ficaram muito assustados com aquele ensinamento e foram embora. 666. Se afastar de Cristo, né? Porque não querem acreditar na Eucaristia. Mas logo depois, Jesus se volta para os apóstolos e fala, e vocês, não quereis ir também? E São Pedro fala uma frase, liderando os apóstolos, que me lembra muito a frase de São Miguel.
Se São Miguel liderou a batalha celeste gritando quem como Deus, a frase de Pedro é muito parecida, do primeiro Papa. Pedro é o primeiro Papa. Se você não sabe, prazer. Né? Mas então, o primeiro Papa falou o seguinte, e essa é a função de todos os Papas. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Quem como Deus? A quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Não é? É isso. Isso. É a igreja, é essa parte. Vejam aí a batalha espiritual, a vitória do bem, dizer sim a Deus, né? Contra o mal que se afastou de Jesus naquele dia. Por não querer acreditar nas suas palavras. Por mais que viram sinais visíveis, por mais que encheram a barriga. Mas, quando chegaram, tiveram que escolher a Cristo. E não foi nem no momento de dificuldades, foi no momento de, como se chama, de metanoia, de mudança de mente, né? De conversão do coração. Sem Cristo cobrar para eles sofrimentos e dores. Sem Cristo sequer ter mandado para eles, não sei, mandado que eu digo no sentido de permitido, que passasse por alguma dificuldade. E olha que todos aqueles outros que seguiram com o Papa, que seguiram com Pedro, um deles traiu Jesus, né, foi substituído por São Matias. Então aqueles 12 apóstolos, com essa troca aí, com essa pergunta que a gente falou, foram fiéis a Cristo até a morte. Muitos deles morte de cruz e outros mortes horríveis. Por amor a Deus. Eles conseguiram, eles puderam, eles estavam lá. E foram fiéis, porque acreditaram nas palavras do nosso Senhor. Eles venceram a batalha espiritual. Eles venceram essa luta. Mas, não é até chegar à grande vitória final, que se dá no momento da passagem para a eternidade, eles tiveram que vencer muitas e muitas batalhas espirituais. Muitas e muitas lutas. Eu vou dizer para você, a batalha espiritual não acontece de vez em quando na nossa vida. Ela é contínua, ela está sempre. Porém, ainda que existam forças antagônicas, como a gente falou, Deus é Deus. Todos os inimigos que possam haver, e graças a Deus não são a maioria, nem em número, nem em qualidade, mas sim são fortes, poderosos. E muitas vezes parece que sua força está sobrepujando o bem. Muitas vezes a gente vê o lado inimigo como aquilo que Cristo falou, como o príncipe desse mundo, né? Como aquele que parece que tem poder, governança e realeza nesse mundo. Mas nada do que ele tenha é dele, exceto a permissão que Deus o concedeu. Veja, não tenham medo de Satanás. Os grandes exorcistas falam, né? O povo que encarava os inimigos de Deus no dia a dia, como o padre Gabriel Amorte, por exemplo. Tem vídeos, tem documentários dele aí, podem ver à vontade, tem livros já sobre ele. E o que é que ele dizia? Olha, se Satanás realmente pudesse alguma coisa contra a gente, ele já tinha matado todo mundo. Porque ele odeia tudo, odeia todos. E está na Bíblia também, ele é assassino desde o começo. A gente vai ver até um caso bem específico sobre isso. Se ele pudesse, ele acabaria com todos de uma vez. Se ele não faz, é porque Deus não permite. E o que é que ele pode fazer em nossas vidas? Aquilo que a gente permite. Porque a gente se descuida, porque a gente relaxa, porque a gente acorda de manhã e está cansado demais e pensa que, né, só o meu cansaço ali naquele momento importa. Não sabe que estamos numa batalha. Será que nos primeiros momentos, naqueles primeiros segundos do nosso dia, a gente se dá conta que estamos levantando já e já devemos estar com a espada na mão? O que São José Maria Escrivá chama de
É um minuto heróico ali de, né, se levantar e para fazer o que tem que ser feito. Então, vivamos aquele momento que a gente acorda. Quem puder, né, tiver a capacidade de fazer uma oração naquele momento. E não é oração linda, maravilhosa não, tá, pessoal? Não é nada disso aí, falando discurso. Mas dizer, estou aqui, Jesus. Bom dia, Jesus. Vamos lá. Cristo Rei Nosso, venha o teu reino. Ou presente, Senhor. Ou, não sei, te servirei, Senhor. Te seguirei, Senhor. Qualquer coisa, né? Mas pega aquela frase, se você conseguir fazer aquilo todo dia, cada dia uma vitória, cada dia uma luta. Você já começa na vontade na luta, né? É isso. Não vamos perder de vista qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo nessa vida. Então já vimos então que essa luta, ela já está vencida, foi vencida por Cristo no alto da sua cruz. Foi vencida por Deus, por sua própria natureza, por seu próprio poder. Mas também foi vencida pelos homens. E Ele espera que cada homem possa vencer sua própria vida, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E é justamente por isso que a batalha se dá aí no coração e na vida de cada um de nós. Nenhum de nós é indiferente, nenhum de nós é sem importância. Ah, mas aquele outro é mais importante do que eu. Não importa, a gente não sabe, a gente não tem ideia de quem é, mais ou menos. Ah, mas os grandes santos, já está tudo ali, ó, São Francisco, Santo Antônio, né? Já está tudo lá, eu não vou fazer nada, nenhuma diferença aí não. Errado. A gente não tem a menor ideia, né, do nosso nível de santidade, vamos dizer assim. E é até bom que seja assim. A gente precisa estar sempre em batalha, sempre lutando. Né? E o resultado final, só Deus sabe, só Deus conhece. Porque Ele também é que dá o dom para cada um. E a gente não conhece todos os dons uns dos outros, a gente nem conhece da gente direito. Vamos confiar em Deus nessa batalha. Muito bem. O vencedor já é Deus. Então a gente não tem que ter medo. E o que é que a gente tem que ter? Duas coisas. Primeiro, consciência, né? E lutar. Deus não pede que a gente vença todas as batalhas. Deus pede que a gente lute todas as batalhas que Ele permita. Luta. Eita, eu lutei, mas eu caí, olha, eu falei, eu não consegui, eu vi aquela pessoa de novo, eu falei uma besteira, eu fui no trânsito, xinguei aquele outro. Calma. Se aconteceu, calma. O que é que Deus quer? Luta. E luta o que significa? Tem hora que a gente leva também, né? Ah, mas a culpa foi minha. Tá, tudo bem. Mas e aí depois? Vai ficar ali? Vai ficar, né, resmungando, se lamentando? Aí vem, você leva outra e outra, você só fica ali? Ou você vai se levantar? Você vai dizer, Cristo, eu confio em Ti. Senhor, a quem iremos? Quem como Deus? Levantar de novo, vamos para a batalha. Não tem outro caminho. Só Cristo tem palavras de vida eterna. O que é que a gente pode fazer? Não é? Seguir com Cristo. E a vitória já é certa. Prêmios e galardões e tronos, isso aí, Ele que sabe. Mas Deus nunca se deixa superar em generosidade. Ah, como eu sou bom com Deus. Coitado da gente, se a gente pensar nisso. Ah, como eu faço coisa por Deus. Coitadinho da gente, morro de pena. Sério. Porque não é nós que compete isso. Cristo mesmo ensinou. Quando vier o grande banquete, né? Você é chamado para um grande banquete. Você não senta lá do lado do dono, né? Vem cá, Jesus, senta aqui do meu lado. Né? Para dizer, olha, desculpa, amigo, vai ali para aquele canto lá pro final. Porque aqui eu chamei esse outro cara aqui, ó. Sabe o que esse cara fez por mim? Isso. O que é que Jesus ensina? Vai lá pro último lugar, lá no fundão. Lá no fundão. E aí, né, o que vai acontecer? O anfitrião vai dizer, amigo,
Vem mais para perto de mim. Ô, rapaz, não quero você longe não. Vem cá, vem cá. E aí, em vez da gente ser humilhado porque saiu de cima para baixo, a gente vai ser exaltado. Porque estava lá no fundão, Jesus diz, vem cá, sobe. Os humildes serão exaltados, como ensina nosso Senhor. Deus não mente. Deus não mente. Ele é a própria verdade até. Então vamos lá. Vamos aprender as nossas armas dessa batalha. E vamos entender por que essa batalha existe. É simples. Está lá em João 3, Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Lá com Adão e Eva, as pessoas foram condenadas à morte, como resultado das ações dos homens. Aquele homem que teria um corpo imortal foi ferido de morte por escolha própria. Rompeu seu ligamento, sua relação com o Eterno, e aqueles dons especiais que tinha recebido agora já não são parte do seu quinhão. Porém, essa eternidade, uma eternidade mais elevada ainda, nos foi concedida quando Deus enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então imagine a importância de cada um de nós. Por esses dias um amigo perguntou, olha, quando eu não vou na missa, no domingo, eu estou desprezando Jesus crucificado, que morreu por mim? E sim, claro. Não é? Na Santa Missa nós temos atualização do sacrifício de forma incruenta, né? Ou seja, não tem um derramamento de sangue como a gente viu no momento da crucificação, ainda que seja o mesmo momento, mas não é assim que nossos olhos veem. Não é? Porém, não é só Jesus na cruz. Quando a gente não vai numa missa, porque a gente não quer, porque a gente está com preguiça, né? Quando a gente despreza a Santa Missa, a gente não despreza só Jesus na cruz, que já seria suficiente para ser péssimo, horrível e trágico. Mas a gente despreza Jesus, que foi perguntar para uma virgenzinha, para uma menininha, se ela aceitava ser sua mãe. A gente despreza aquele Cristo que morreu, ou melhor, que nasceu numa manjedoura, ou seja, não pôde nem nascer na sua própria casa. Quando estava de traslado que foi nascer, não tinha nem lugar para recebê-lo. Nasceu no meio de animais ali, na estrebaria. Foi colocado num local onde se colocava a comida dos animais, para que o hálito dos animais pudesse esquentar um pouco aquela noite fria de inverno. Não foi fácil. Aqueles 30 anos de silêncio, aquelas perseguições que tiveram que fugir para o Egito e volta para Nazaré, e foge de um rei, foge do outro, e vai para um lado e vai para o outro. Aqueles 3 anos, calma, voltando ainda para os 30, aqueles 30 anos de trabalho como carpinteiro, né? Fazendo trabalhos manuais, muitas vezes duros e fortes, sem ele precisar ter que fazer isso. Mas ele, né, aquele mesmo que construiu as estrelas, fazia aquelas obras com as mãos dele nesse mundo. E por quê? Por amor de cada um de nós, por amor a você, a mim, a nós. Morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, nos deu a sua mãe, nos deu todos os seus amigos, nos tornou parte do seu próprio corpo, a Santa Igreja. Sustentou a Igreja por mais de 2000 anos, para que a gente pudesse receber os sacramentos e a doutrina. E no domingão, naquela horinha que ele pediu, um pouquinho mais, né, depende do padre, a gente prefere descansar mais um pouquinho, porque dormiu muito tarde na noite anterior, porque trabalhou muito durante a semana.
Porque, e aí cada um e reflita e veja se em algum momento inventou alguma desculpa que parecia boa o suficiente para não ir na Santa Missa. É isso. Ok, então quando a gente despreza a Santa Missa, é tudo isso que a gente despreza. Não é só uma coisa ou outra. Tudo. Né? Tudo que é nosso Deus nos deu. Bom, olha as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Esse é o nosso valor. É Cristo falando isso, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 26. Não valeis vós muito mais do que todas essas coisas da criação? Mais do que os belos lírios, mais do que os pássaros que cantam e voam pelos céus? Cada um de nós vale muito mais do que tudo isso. E muitas vezes a gente esquece esse valor que nós temos. E é por isso que essa batalha é tão firme, tão atuante. Né? Porque nós somos o amor do coração de Jesus. E como cada um de nós responde a esse amor? Que cada um se avalie. É isso. Nos alerta São Pedro, né? Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Está lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Que existe esse leão que está rondando, procurando a quem devorar. Então a gente tem que ficar atento. É um leão que sim, é muito forte comparado a nós mesmos. Mas quando nós estamos respaldados em Cristo, o que danado desse leão? Lembro aí de Santo Inácio de Antioquia. Ele estava tão apaixonado por Cristo e tão sem medo de se encontrar com o seu Senhor, que quando ele estava sendo levado para os leões, ele dizia: se os leões não vierem até mim, eu pulo em cima deles para que eles façam alguma coisa. Me levem a Cristo, já que eu tenho que morrer por ele, para mim é um prazer. Pessoas inflamadas do amor de Deus. E aí, outra coisa muito importante para ficarmos atentos, não é só porque o leão está aí rondando, procurando a quem devorar. Mas vamos ver outra passagem aqui. Está lá em São Lucas, capítulo 12, versículos 45 e 46. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora que ele não pensar, e despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. Passagem é essa. Já falei que é de Lucas capítulo 12, versículos 45 e 46, é a parábola dos vinhateiros. Né? E os maus vinhateiros, os maus administradores, são aqueles que estão lá e dizem: nossa, esse negócio de Deus, né, de cumprir o que Deus pede, né, de seguir fiel, de só tu tens palavras de vida eterna, de quem como Deus, tá legal, né? Eu sei que é, né? Mas, poxa vida, quanta gente fazendo as coisas erradas e tá nem aí. E se eu fizer essas coisas erradas, ninguém vai vir, não. Quanto tempo que eu tô aqui? Ó? Nunca aconteceu nada. Né? Eu vou me aproveitar desse momento. E, pessoal, tem muita gente que faz isso. Deixa eu dizer de novo, tem muita gente que faz isso. Em primeiro lugar, maus leigos e leigas, né? Maus pais de família, que batem nos seus filhos, que exploram seus filhos, né? Ou seus sobrinhos, ou quem seja, seus amigos. Pessoas que abusam da boa vontade dos outros, pessoas que enganam as autoridades por pura maldade, por puro prazer e desleixo.
Também dentro da igreja. Quantas pessoas que levam vidas duplas ou triplas ou não vivem de acordo com o Evangelho. Quantos padres e freiras também não vivem de acordo com o que Deus nos pede. Quantos querem transformar a igreja só numa ONG, né? Não que não devemos ajudar todos aqueles que possamos, que se apresentem diante de nós, mas a gente pensa que é só fazer atos bons sem termos vida de oração, sem termos intimidade com Deus, sem buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus em nossos corações, em nossas vidas, em nosso relacionamento com Deus, de que vale o resto. De que vale o resto. Lembra daquilo que a gente falou? Quero construir o primeiro andar, belíssimo. Mas e a base, o fundamento? Como é que está? Importa sim fazer a parte de cima. Ninguém diz para não fazer. Mas primeiro, alicerce, base, fundamento. Minha vida de oração. Os sacramentos, como estão os sacramentos? Eu estou na graça de Deus. Eu frequento a confissão como, no mínimo que para a igreja, uma vez por ano. Meu Deus, uma vez por ano. Vou contar para vocês, eu fui seminarista durante 8 anos. Né? Religioso. Cheguei até a teologia. Pessoal, a gente se confessava uma vez por semana. Né? E, claro, tem de tudo em todos os lugares. Mas, via de regra, o que dava uma preguiça de fazer alguma coisa, discutir com alguém que era para fazer de um jeito, ele fez de outro, você queria do outro, e aí, né? Me pediram para fazer uma coisa, eu não fiz tão bem feito quanto devia ter feito, talvez. Coisas assim. Né? Fui rezar, mas rezei muito relaxado e uma vez por semana. Né? Como é que a gente está vivendo nossa vida de confissão? Não estou dizendo que você precisa ir uma vez por semana, não, tá? É isso que eu estou dizendo. Né? Mas, uma vez por ano, sério, só, né? Cada um se avalie, analise. Tivemos o nosso vídeo sobre exame de consciência, né? Como está a nossa amizade com Deus. Era o nome do vídeo. Se avalie ali. Vá diante do seu sacerdote e converse com ele sobre o que deve ser feito, o que pode ser feito, o que ele lhe orienta a fazer. Também deixo uma dica, se for um sacerdote que diga, não, ligue para essas coisas não, cuidado. Há um padre que realmente lhe dê orientações de acordo com o que a igreja nos ensina no catecismo, que é a doutrina de Cristo deixada à sua igreja. Se alguém vai lhe ensinar caminhos contrários a isso, não recomendo que lhe dê ouvidos nesse ponto específico. Procure um bom padre. Bom? Uma boa pessoa para lhe orientar, uma boa freira, o que seja. Mas precisamos sim do sacramento da confissão, precisamos sim do sacramento da Eucaristia. Lembra da passagem que a gente falou, que Cristo já nos ensinou? Aquele que não come do meu sangue e não bebe do meu sangue não poderá ter parte comigo. Eu quero ter parte com Cristo. Imagino que todos aqui queremos, não é? Ok. Então a gente não pode viver como se dá no mesmo, né? Está demorando mesmo. Empurra com a barriga. Somos soldados e a batalha é espiritual. Caí, levanto, né? Pego a espada, escudo de novo, vou mancando e vou correndo. Vou para o meu hospital, que é a confissão. Limpa a alma, dou aquela polida, vamos para a luta. Cair de novo, levanta de novo e vamos. Não importa cair 1000 vezes, mas levantar 1000 vezes. É isso. Ok. É por isso que Nosso Senhor nos fala, novamente, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pessoal,
essa ciência que a gente vive numa batalha espiritual. Então a nossa vida, antes de ser o que eu vou trabalhar, o que eu vou comer, quem eu vou visitar, onde é que eu tenho que ir para resolver, quais são minhas obrigações de trabalho, do que seja, com minha família no dia a dia. Nossa vida, antes de tudo, é uma batalha espiritual. Então, tomar consciência disso é uma oportunidade de ouro para vocês. Para a gente poder se adequar à vontade de Deus. Porque imagina, você rala a vida inteira para você ter aquelas coisas que você precisa, que você gostaria, e você consegue fazer uma coisa ou outra, ou até fazer uma viagem que você sempre sonhou, ou ter esse objeto, aquele, o carro, a roupa, o que seja que você quis, o celular. Aí depois acontece o que acontece com todo mundo, né? O famoso vai de arraste. Para quem não entende, somos chamados por Deus e vamos desse mundo. E aí? Né? Jesus já fala uma parábola sobre isso. Né? Aquele homem que tinha muitos bens, e aí ele pergunta: o que é que eu faço? Minha colheita foi maior do que nunca. Já sei, vou fazer um celeiro maior ainda. E eu faço um super celeiro. E o que acontece com esse celeiro? Né? O homem diz: ah, minha alma, agora vamos, né? Relaxar e curtir, vamos só aproveitar o fruto do que a gente fez. E aí Cristo fala: insensato, ainda hoje prestarás conta da tua alma. Nossa vida está nas mãos de Deus. Carla Curtis, 15 anos só de vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, 24 anos. Jacinto e Francisca, 9, 10 anos de vida. E já estavam prontos para ir para o céu. Quanta gente vivendo décadas e décadas e a vida desperdiçada. Quanta gente, quando é convocada por Deus, né, até a presença do seu Criador, ele olha e fala: insensato. Quando a gente finalmente consegue ver a cara do nosso anjo da guarda, ele olhar para a gente com aquela cara de decepção. Não. Tentei tanto, né, cara dele. Espero que não. Espero que possamos ter, né, uma visão de um belo sorriso do anjo da guarda, de nosso Deus e Senhor, para que possamos gozar da eterna alegria. Vamos rezar por isso, vamos lutar por isso, né? Esse é o sentido desse nosso momento aqui, dessa grande batalha que estamos vivendo. Quantas pessoas também não perderam? Inclusive a gente tem vários exemplos de pessoas que perderam batalhas importantes. Adão e Eva se deixaram enganar pela serpente, que é o inimigo, que é o demônio. Se deixaram enganar. A serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? E o pior, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. O pior foi que Eva começou a bater um papo. A serpente estava mentindo. Deus não proibiu, né, de comer todo o fruto da árvore do jardim. Imagina, um jardim imenso, cheio de fruta, não pode comer nenhum fruto, não. Aí Eva: não, é só uma, aquela ali do bem e do mal. Não, era o que Satanás queria. Queria te enrolar, mostrar que é amigo, que tem interesse. Ah, é? Ah, não, mas vai morrer não. E aí começa. Até que ela caiu, e ainda levou seu marido junto. Mas isso não ficou só nisso, né? Logo depois tem a famosa história de Caim e Abel. Acho que todos vocês se lembram, né? Adão e Eva, né, obviamente, né, viram logo de imediato o fruto daquele pecado que cometeram. Né? Perceberam que estavam nus, sentiram medo. Não existia nada disso antes. Né? Tiveram que trabalhar com suor. Não era só trabalhar tudo bem, mas suor com sofrimento. Né? E aquele chão que eles andavam parecia veludo antes, agora tinha pedras pontiagudas que machucavam seus pés, os espinhos que arranhavam. E antes tudo era tão belo, tão bom, e agora tinham sombras. E, para coroar tudo isso aí,
Um belo dia eles chegam e vão atrás de seu filho Abel. E Abel estava lá e não se mexia. E eles perceberam um líquido vermelho, que sabia que era o sangue de Abel por todas as partes. E o que aconteceu? Seu outro filho Caim, havia matado o próprio irmão. Né? E aí eles deverão ter realmente entendido e percebido que foi o que nós fizemos com aquele pecado. Isso é a morte. Né? Isso é a morte. Nosso filho amado. E é isso, Caim se deixou levar pela fúria, pela ira, pela inveja. Né? E essa inveja que levou a tirar a vida do seu próprio irmão. Então, desde o começo da história, veja o pecado, como se deixa, como não vai nos seduzindo ao ouvido e nos faz fazer coisas horríveis, desde o começo. Vamos pegar outro exemplo clássico aí, o grande Judas, né? Judas Iscariotes. Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. Um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se estender com eles sobre o modo de entregar Jesus. Lucas, capítulo 22, versículos 3 e 4. Judas estava com Cristo. Mas chegou a um ponto tal que, estando com Cristo, vieram possuídos. Satanás entrou em Judas. Significou que teve uma comunhão tal com Satanás. Não é que ele foi obrigado como uma marionete, não. Mas ele estava tão familiarizado ali com Satanás que era um abraço dos compadres. Né? São João, evangelista, ele fala que Judas roubava. Judas era quem cuidava da bolsa, do dinheiro, né, dos apóstolos ali de Cristo. E ele fala, Judas roubava o dinheiro. O pessoal já sabia ali, entre eles. O que significava isso? Que Judas já estava ali, ó, na batalha espiritual própria e pessoal dele, ele estava perdendo. E não estava se levantando, estava só caindo em buracos maiores, maiores, maiores. Até o ponto que traiu Nosso Senhor. Como é que anda a sua batalha espiritual hoje? Como é que anda o seu espírito de união com Deus? Entre grandes pessoas que chegaram até a perder em algum momento essa batalha espiritual, mas venceram. Temos o próprio São Pedro, todo mundo sabe que ele traiu Cristo 3 vezes, mas voltou atrás e venceu, até a sua morte. São Paulo, todo mundo sabe, né? Era o Saulo que perseguia a igreja de Cristo, até que encontrou Nosso Senhor e se converteu e virou o apóstolo com o maior número de frutos. Correu o mundo, boa parte do mundo conhecido de então, pregando o evangelho, convertendo tantas e tantas almas para Cristo. Tem São Charles de Foucault, por exemplo, que já foi até o século XX, morreu em 1916. Um homem que era ateu, veio de uma família de raízes, como todo o Ocidente, cristãs, católicas, mas viveu afastado na fé, como um soldado, nas guerras, até que teve uma experiência que mudou sua vida. E viveu entregue a Cristo, procurando a Cristo, no silêncio, na oração e no serviço aos outros, até encontrar sua morte pelas mãos de um homem que não gostava desse exemplo, de um homem que queria seguir a Cristo. Ou o beato Bartolo Longo. Você não conhece Bartolo Longo? Vai ser canonizado agora, dia 19 de outubro de 2025, pelo Papa Leão XIV. Uma das primeiras canonizações do Papa, né? A primeira foi agora São Carlo Acutis, do qual temos um vídeo aqui também no canal, e São Pedro Jorge, né? Per Giorgio Frassati. E o próximo vai ser Bartolo Longo.
foi advogado, foi um líder religioso satanista e que se converteu a Cristo e virou um grande apóstolo de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Pregou, né, muito sobre o Santo Rosário de Nossa Senhora de Pompeia e até hoje seus escritos e sua obra seguem brilhando nesse mundo. Ele segue aí, colhendo frutos gloriosos aí no céu, das obras que fez por amor a Nosso Senhor. Porque ele soube vencer, ainda que a batalha parecia vencida, ele, como Charles de Foucault, como São Paulo, como o próprio traidor Pedro, voltaram atrás, se levantaram nessa luta. Não interessa onde você está, não interessa o que aconteceu, não interessa quem você é ou quem você não é. Interessa que Cristo te ama e te chama. E você é chamado para ser soldado e guerreiro nessa batalha. Uma batalha espiritual que vai pedir muito de você. Vai pedir muito, não vai ser fácil, tá? Mas você não tem que se preocupar em ser o vitorioso das batalhas, de todas as batalhas. Tem que ser o maior guerreiro. O maior guerreiro. A vitória está na mão de Deus. Os frutos estão na mão de Deus. A nós, Ele só pede que nós demos o nosso sim a Ele. Vai ter momentos de dificuldade que a gente não vai saber direito para onde Ele quer nos levar. Consultemos um guia, um diretor espiritual experiente, sábio, uma pessoa de Deus que possa nos guiar. Mas sigamos adiante, sigamos fiéis e confiantes em nosso Senhor. Então vamos lá, um erro dessa batalha espiritual, né? É uma vida com medo do invisível, né? É preciso sim vivermos alertas e vigilantes, como Cristo indicou, mas não alguém vivendo, morrendo de susto, de medo, de desespero. Ai, eu vou pecar, ai, eu vou errar, ai. Não, não é isso. A vitória já é de Cristo, aconteça o que acontecer. Se nós o amamos, Ele já ganhou, estamos felizes, continuamente. Agora, se a gente está centrado só na gente mesmo, né? Ai, meu mundinho, ai, eu pequei, ai, eu errei. Aí sim, a gente vai realmente desesperar, né? Espero que ninguém chegue a um ponto de Judas, né? Ai, eu errei, ai, eu pequei, ai, eu não tenho mais jeito, ai, eu vendi Cristo por 20 moedas. Ele tinha toda a chance do mundo. Tantas quanto Pedro, ou até mais. Mas ele escolheu os caminhos dele. Podia ter voltado atrás, ele teve graça para isso. Mas ele preferiu escolher viver no desespero. E as decisões consequentes a isso. A melhor maneira da gente viver essa realidade é com a consciência de que somos filhos de Deus. Que nada é indiferente nessa batalha. Então, por causa disso, a gente tem que viver com confiança, com bom ânimo e com alegria. E quem sabe que o seu Senhor já venceu. Independente da gente, Cristo já venceu. Então vamos viver com alegria, vamos buscar transmitir essa alegria e viver de acordo com essa alegria. E se cair, me levantar outra vez. Vou dar 3 passos que podem ajudar cada um de vocês, cada um de nós, a vivermos bem hoje essa batalha espiritual. Entrarmos nela ou a continuarmos nela, firmes e fortes. Não tenha medo. Não tenha medo. Talvez você esteja pensando, será que eu vou ter força suficiente para entrar nessa batalha? Você já está nela. E se você está aqui, você está de pé. Ah, não, eu estou deitado, eu estou muito mal. Não, não, não. Se você está aqui, você já está de pé na graça de Deus, pela graça de Deus. Deixa eu explicar. Tá? Aí ninguém vai pensar, então eu já estou em graça, eu não preciso nem me confessar. Não, não, não. Calma, calma, calma. Eu vou lhe dar 3 passos que vão servir para você colocar a armadura certa, tomar sua postura, tomar sua espada e seguir na luta. Mas se você está aqui, Deus já está lhe dando a graça suficiente para entrar com tudo nessa batalha e para vencer. Ah, não a graça só para conhecer, para ouvir falar da batalha. Não. Para vencer essa batalha. 3 passos rápidos e simples. Primeiro, invoque o nome de Jesus e Maria e
Faça um bom exame de consciência. Como fazer um bom exame de consciência? Vá lá ver, sobretudo o finalzinho do nosso outro vídeo aí da amizade com Cristo. Como anda em amizade com Deus? Veja lá. Ali tem todo um exame de consciência rápido, né? Mas você pode procurar diversas listas, como a gente fala lá também. Tem diversas listas pela internet, escolha o seu, né? Pega o Catecismo da Igreja Católica, lá também explica todos os pecados, explica, né? Não todos, porque mas a maioria e a base, a raiz de todos os pecados, isso sim, né? E ali você consegue ter noção de como está a sua alma, e do que você precisa fazer para seguir a Cristo mais de perto. Se tiver muito bem, dá glórias e graças a Deus, porque é presente e dom dele. Se tiver muito mal, dá glórias e graças a Deus, porque é graça dele que você está podendo perceber isso e mudar de vida agora, né? Segundo passo. Primeiro, então, invocar o nome de Jesus e Maria e fazer um bom exame de consciência. Segundo passo. Faça um propósito firme de viver sua vida de graça, sua vida de união com Deus, de viver como Deus quer que você viva. E para isso, já falamos de fazer um exame de consciência, o que é que dá para a gente fazer? Vamos na missa. Todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, faça um convite. Vá na missa de domingo, na sua paróquia, na sua igreja. Você acredita que Deus está lhe chamando para ir lá frequentar. Igreja Católica, Apostólica, Romana. Vá nessa igreja. Assista a Santa Missa. Participe da Santa Missa. Entenda o que Deus está fazendo ali por você. Eu já faço isso, que bom. Não deixe de fazer não, porque a batalha vai continuar existindo. Se possível, então, inclusive, pode ir outro dia na missa também. Já faz isso, ótimo. E como anda a sua confissão? Falamos aqui da confissão, não foi? Como anda a sua confissão? Está se confessando? Quando foi a última vez que você se confessou? Como está a sua alma? Está muito bem, obrigado. Certo. Não tem ninguém nesse mundo que não peca. Não é? É bom dar um polimento. Convido você a ir até um sacerdote o mais perto possível. Ninguém correndo desesperado, não precisa disso. Mas, com confiança no amor de Deus, busque o sacerdote mais próximo, no melhor horário. Convido você a entrar nas redes sociais de sua paróquia, procurar ali os horários de confissão que vão ter, que estão tendo, e naquele lugar que você achar mais oportuno, e confessar os seus pecados. Pode usar, repita aquela lista do outro vídeo, do exame de consciência, da amizade com Deus, para elaborar sua listinha, se for o caso, se você quer escrever, não seja, lá eu dou todas as dicas, dá uma olhada lá. Então, confissão, sacramentos, né? Confissão e Santa Missa. Por mim, isso aí, se o exame de consciência vai deixar sua alma preparada para a graça, a confissão e a Santa Missa vai ser como você colocar duas turbinas em você para se lançar em direção a Deus. Aquilo que Cristo quer de você. Nem sempre é sensível, tá, pessoal? Nem sempre é. Eu não preciso sentir borboletas no estômago. Mas é isso que acontece. Tá bom? Por último, a terceira coisa que eu gostaria de convidar vocês é para a gente fazer uma simples oração agora. Né? Se vocês estão dispostos, se vocês estão com pressa, podem ir fazer cumprir esses outros 2 pontos que já falamos, mas aqueles que quiserem, que puderem, eu convido para um pequeno momento de oração. Estão a fazer comigo? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e Senhor Jesus Cristo, Tu que nos concedeste o grande dom de conhecer-te, de amar-te e de conhecer aquilo que Tu queres para mim, para a minha vida. De saber que nenhuma das minhas realidades é indiferente a Ti.
Nada, Senhor, acontece comigo sem que Tu estejas plenamente atento e consciente. Nenhum pensamento, nenhuma dor, nenhuma alegria, nenhum fio de cabelo sai da minha cabeça sem que Tu já o tenhas contado e seja ciente dele para toda a eternidade. Eu sei quem é esse Cristo. Também sei quem sou. Conheci a mim mesmo através do exame de consciência que me concedestes. E se ainda não me conheço o suficiente, te peço a graça para que possa conhecer. Por isso quero te pedir perdão onde houver falhado. E quero te agradecer pelas tantas vezes que senti o teu amor em minha vida. Porque eu sei que me fizestes especial, Senhor. Porque me fizestes pelo teu amor e para o teu amor. Concedei que eu siga cada dia mais fiel a esse teu querer. Que eu possa te conhecer em cada momento da minha vida. Desde o momento que eu acorde até o momento que eu durmo. Que eu esteja sempre com essa espada na mão. Não uma espada de violência, Senhor, no sentido negativo da palavra. Mas uma espada de caridade, Senhor, e de fé. E cheio de esperança em Ti. Uma espada que faça as pessoas sentir o poder do amor, da bondade. Uma espada que possa me ferir nos momentos em que eu possa querer me afastar do Teu querer da minha vida. Ajudar-me, portanto, Senhor, a ser esse apóstolo Teu, a ser esse amigo Teu, companheiro. Dá-me a graça para nunca mais ofender-te e trair-te. Mas se algum dia, por debilidade, tua providência assim o permitir, concede-me, te suplico, Senhor, a graça da conversão, de poder voltar, de arrepender-me, chorar os meus pecados e, por meio da confissão, voltar à plena amizade contigo. Por favor, Senhor, abençoe todos os meus irmãos que estão vendo esse vídeo comigo. Que tua graça possa chegar ao coração de cada um deles e que o mesmo que peço para mim, peço para cada um deles. E juntos queremos pedir por toda a Santa Igreja, em especial pelo Santo Padre, o Papa, pelo Bispo de cada um de nós, pelo pároco de cada um de nós, Senhor, por todo o clero, fazer serem santos instrumentos para que teus sacramentos possam chegar a todas as almas que precisam de Ti, Senhor. Que Maria Santíssima nos ensine a viver essa submissão à Tua vontade. Nos ensine a viver esse amor ao Teu querer, Senhor. Nos ensine a viver sempre unido ao Teu coração. Tudo isso te pedimos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Jesus, que é infinita. Pelo amor que queima no Teu coração, com cada um de nós. Que nossos anjos ouçam nossas súplicas e levem até o Teu trono e tragam abundantes graças para que possamos agradar-te com tudo o que fizermos, em tudo o que formos e por onde formos e com quem estivermos. Amém, Senhor. Fica conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É isso, pessoal. Cristo que passa e que nos convida à sua amizade, ao seu amor e à sua verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.